Fala galera, tá começando mais um Drop Podcast ao vivo aqui na Twitch. Eu sou o Guilherme Bessa e estou na presença dos meus queridos amigos Daniel Bento. Salve. Guilherme Pose. Boa noite. Gustavo Romancina. Oi. Ibrahim Dib. Boa noite, galerinha da Twitch. Ricardo Samandag. Boa noite. E Matheus Binatti. Opa! Pra pauta de hoje a gente decidiu trazer os experts na área. A gente vai falar sobre a fisioterapia nos esportes. Começar apresentando pra vocês o Kenji, o Vitor Kenji. Salve, salve, galerinha, beleza? Também temos aqui o Bruno. Fala galera, boa noite, tudo bom? O Bruno da INTZ, o Vitor Kenji da Loud e da Liquid. Também temos o Gustavo Toledo do Flamengo. Salve galera, tranquilidade aí pessoal da Twitch. Também temos o Vitor Negrão pela Fúria. E aí galera da Twitch, salve. E temos o nosso querido xará Guilherme, que já trabalhou com a Cage e mais alguns outros times aí. Boa noite, gente. É isso aí, rapaziada. Esse aqui é um papo nada formal. Vamos começar falando aí. Bom, começa falando aí pra gente como que foi mais ou menos a trajetória de vocês para chegar nos esportes, como vocês decidiram seguir esse segmento tão nichado e tão meio que no começo ainda, mesmo que tenha bastante tempo, mas aqui no Brasil não tem tantos olhos de outros mercados, né? Sim. Então, Guilherme, essa é uma pergunta que eu mais ouço, mas também é a que eu mais gosto de responder. Porque acho que se você foca no seu objetivo, você trabalha direitinho e trata todo mundo bem, você vai conseguir se dar bem assim na sua carreira, né? Então, no meu caso, em 2016, eu estava assistindo uma matéria na TV que eles estavam fazendo uma visita nas game house dos dois finalistas do CBLOL de 2016, que no caso era INTZ e CNB. Então, nessa matéria, eles estavam entrevistando os técnicos, jogadores, e estava também entrevistando a comissão técnica. E isso apareceu o psicólogo e o Nutri, e não apareceu o físio. E eu lembro que na época eu falei, ou o fisioterapeuta ele não foi no dia da gravação, ou a edição cortou. Mas, cara, isso daí ficou na minha cabeça, sabe? E eu falei, vou mandar um e-mail para os times, se os caras tiver, beleza, se não tiver, é uma oportunidade. Para minha surpresa, nenhum time tinha. E a NTZ, em 2016, ela se interessou pelo projeto, me chamou para a gente conversar, apresentei o projeto, e eles foram bem claros que eles falaram, a gente acha muito importante a gente introduzir a físio, só que os jogadores, eles não têm ideia como é que vai ser a físio para eles. Tanto é que a maioria nunca fez uma sessão de físio. Vamos ver como é que vai ser. Daí, beleza. 2017, comecei e, cara, nos 2 primeiros meses, eu fiquei meio em choque, porque só 2 jogadores faziam a físio só. Daí eu falei, puxa vida, né, cara? Será que vai dar ruim isso? O pessoal não vai querer? Só que lá pelo 3º mês começou a mudar. Mudou da água pro vinho, porque esses 2 jogadores que fizeram comigo toda semana, eles começaram a falar para os outros jogadores que estava fazendo bem. Então, cara, daí isso daí boca a boca, e eu sei que depois comecei a entender a maioria das modalidades, os funcionários lá da NTZ, e daí final de 2017 eu recebi uma proposta do CNB, e eu falo para todo mundo que eu acho que em 2018, quando eu fui pro CNB, foi onde a fisioterapia ela deu uma acelerada muito forte, porque o CNB ele fazia questão de divulgar a físio, ajudou muito a imagem da fisioterapia, tanto é que depois abriu porta para
eu ir para OPK, Flamengo, Team Liquid, PRG, Falcol e a Loud. Então, acho que o período de 2018 foi muito importante para a fisioterapia. E então, mais ou menos foi assim que eu entrei. Daí acho que daí tem mais a ver com o Bruno agora, né, Bruno? Antes do Bruno comentar aí um pouco da história dele, enquanto você comentava, Vitor, eu fiquei com uma dúvida. Então, tipo, a fisioterapia voltada pro esporte assim, ela acontece mais quando um jogador realmente precisa? Ou vocês fazem algum acompanhamento com eles assim, tipo, semanal, mensal, enfim? Então, em 2017 foi mais pela necessidade dos jogadores, de alguns jogadores apresentarem alguma patologia. Mas eu ia uma vez na semana, não dava para, digamos, fazer um trabalho preventivo eficaz, né? Dava para apagar o incêndio, a gente brinca. Mas em 2018, lá, por exemplo, no CNB, foi um projeto muito bom, porque daí eu ia 3 vezes na semana, dava para fazer trabalho preventivo, dava para reabilitar a pessoa com calma. Eu ia nos jogos sábado e domingo, então deu para acompanhar muita coisa. Então também 2 vezes na semana que eu vou na Loud, dá para fazer esse trabalho preventivo, dá para fazer também esse trabalho também da reabilitação mais com calma, ir para os jogos, acompanhar os jogadores. Então isso daí, tudo juntando isso, é muito importante, né, para toda a equipe. Claro, Da hora, com certeza. da hora. Muito obrigado. Fala aí, Brunão, como que foi a sua trajetória aí? Acho que quase todos nós aqui estamos meio que vinculados ao Kenji, né? De uma certa forma. Louco, hein? Tá de moral, Eu não tô vinculado, não. é foda. O pai tá né? Só que eu não recebi 10% de ninguém, viu? Opa! Ao vivo, hein? Que isso? Olha a cobrança aí já. Pelo amor de Deus. Mas é o seguinte, eu comecei em final de 2017, quando o Vitor foi sair da NTZ. Ele me convidou para substituir ele na NTZ. E eu entrei lá finalzinho de 2017, começo de 2018. E dei andamento para o trabalho aí até os dias de hoje, né? Até esse segundo split, pelo menos até eu saiba. Eu ainda tô lá por enquanto, né? Então. Mas a minha história foi mais ou menos assim, foi bem por aí, né? Eu conheci o Vitor em 2012. Eu fui professor dele na pós-graduação de acupuntura. Dei assim todas os sustos possíveis e imagináveis, quase reprovei ele umas 3 vezes. Sabe aquelas provas que a gente faz especial para um aluno só? Coloca no fundo da sala, Acaso cerrada. Aí o cara, no segundo dia de ambulatório, eu coloquei ele para atender um paciente, ele falou, o que eu faço? Eu falei, se vira, velho, põe a agulha aí, você não tá aqui para prender? Se vira, mano. E o cara ficou em choque, né, velho? Não, tô brincando. Imagina o paciente, né? Não, o paciente só ele foi com dor de cabeça, ficou sem andar. Só Bruno? Sorte que a gente tinha cadeira de rodas lá, né? Tava tudo certo. Mas, brincadeira à parte, o Vitão foi sempre um bom aluno, a gente manteve muito contato depois dessa pós aí. Eu falo pra ele que valeu a pena ele me passar no TCC, ele tava na banca examinadora do meu TCC, cara. Olha só, hein? Sacaneei o cara. Não, e aí a gente... Ele me fez uma pergunta que eu... Balançou. Balancei lá. Da hora. Você fez de joelho o TCC, né, Vitão? Eu lembro. Não. Eu lembro.
Aí depois, cara, eu entrei na NTZ, assim, foi um trabalho bem difícil pra mim na NTZ, porque o split que eu peguei, o Peter tinha saído há pouco tempo do time, né? E começou com o Maestro, né? Com o Pierre. Ele começou iniciou o projeto da forma que ele queria ali dentro, né? E foi mudando muita peça do time. Aí depois de um certo tempo mudou a GH. Então foi um desafio grande, assim, e até implementar novas condutas, né? Buscar novas terapias pro pessoal, abordagens diferentes. Mas o bacana é que acho que acontece bastante, pelo menos no começo agora desse novo nicho aí, é que praticamente todos os fisioterapeutas do esporte eletrônico se conversam, né? Então, Sim. todos nós temos contatos, a gente troca muita figurinha, conversa, enfim, troca informação, atendimento, terapia, visão. Joga LOL. Joga LOL pra Joga caramba. E acho que Ó, o Vitão abandonou o time. Vitão, Eu não, filho. Não, depois a gente vamos ter que marcar aí abandonou o time. um game, os físios contra a galera do podcast. Chama vai amanhã, né? Vai ser aquele jogo da desgraça, mas estamos dentro. Isso É aí. que o Vitor, ele teve outras prioridades, né? O Vitor Negrão, assim, ele ficou abismado, ele ficou assustado quando ele entrou no meio do esporte, que ele viu tudo que ele tinha ao alcance dele. Aproveitando que você puxou ele aí, fala aí, Vitor Negrão, que fiquei sabendo aqui em off que é o Neymar dos físios. Conta aí pra nós sua caminhada. Esse que é o problema quando você conhece as pessoas e pega intimidade, entendeu? Então, enfim, eu comecei conhecendo o Vitão, né? Ele abriu um workshop falando sobre a carreira dele. E nesse workshop, né, ele falou para não ter medo, pode mandar e-mail para os times. E nisso, a Uppercut, que era na época, né, que agora virou Fúria. Você levou bem a sério isso, de não ter medo, né? Por isso virou o Neymar do game. Levou a sério, menino. Levou a sério. E na época, né, que a Uppercut me respondeu que estava interessado em ter um físio na staff, e graças a Deus deu tudo certo e tô até hoje. Boa. Fala aí, Gustavo, como que foi lá? Tá no Flamengo hoje, né? Isso, tô no Flamengo, cara. Mas a minha trajetória não envolve o Vitor Kenji. Ô, louco! Opa, pelo menos um, hein, galera? Envolve de uma forma indireta, né? Mas assim, comigo foi o seguinte. Acho que lá para meados de 2016, 2017, um amigo meu, psicólogo, Ian Sintra, ele começou a trabalhar com o pessoal da T-Show, né? Extinta T-Show. Nossa. E ele me convidou para fazer um trabalho com os meninos lá, para me apresentar. Enfim, eu fui até a Game House dos caras. Naquela época, eu não fazia ideia que eu estava fazendo lá, na verdade, porque eu não entendia nada de LoL. Nunca nem tinha visto o jogo. E aí eu entendi mais ou menos qual que era a demanda que eles precisavam, e aí eu fiz um trabalho preventivo com os meninos, ensinei algumas coisas. Foi um trabalho bem legal, só que naquele momento o trabalho não deu continuidade, né? Até por conta de coisas internas do próprio time lá, enfim. E passou bastante tempo depois, lá meados de 2000, foi ano passado, na verdade, 2019, o Ian estava na T1, né? E aí, cara, o pessoal da T1 desenvolveu um projeto muito legal pensando nessa parte de staff, assim, cara. E aí, o Ian conversou muito com o pessoal lá dentro, falando da importância da fisioterapia, e citou meu nome, fui conversar com o pessoal na época, os meninos ainda estavam em Game House, e aí eu comecei a fazer o trabalho aos poucos com o pessoal da T1, e, cara, lá dentro eu fui muito bem recebido, sabe? Eu ainda tenho uma liberdade muito grande com o pessoal lá dentro. A gente conseguiu desenvolver muita coisa com a físio.
que nem a gente estava até conversando, né? Vocês citaram a questão de que forma, né, que a fisioterapia ela se insere dentro desse cenário, né? Porque muitas das vezes nós somos acionados quando o negócio já tá ruim, entendeu? Quando o bicho tá pegando, quando o circo tá pegando fogo, já tem atleta machucado, é onde o pessoal começa a lembrar da físio, né? E, de verdade, esse não é o melhor trabalho que a gente pode fazer. A gente tem uma demanda muito maior do que isso, né? A gente tem um trabalho preventivo muito eficaz, a gente tem como fazer esse tipo de ação, né? E foi dessa forma que eu consegui trabalhar com o pessoal da T1. Só que por conta de pandemia e etc., eu dei um tempo, né, uma pausa com o pessoal da T1, e aí quando a T1 estava com essa associação com o Flamengo, principalmente no primeiro split, foi quando eu me aproximei mais do pessoal do Flamengo, e aí eu dei continuidade no trabalho com o pessoal do Flamengo, eu estou até hoje lá, converso bastante, a gente está analisando aí agora o acesso com o pessoal do Free Fire, né, que vai ser uma coisa bem interessante também, e estamos seguindo o jogo, né, cara, a gente está esperando agora a T1, infelizmente ficou fora aí do CBLOL, né, pela questão lá da escolha, né, das franquias, exatamente. Sim. Eu ainda não sei como que vai ser o futuro da T1 dentro do LoL, mas a One é muito forte, né, Rainbow Six, tem algumas outras modalidades lá dentro, então a gente ainda tem alguns projetos futuros, mas a gente tem que esperar um pouco essa história da pandemia passar, né. Em contrapartida, cara, a gente teve muito contato com o pessoal lá dentro, né, cara? Então, assim, por exemplo, hoje eu tô atendendo o Takeshi, né, um cara que eu conheci na One, que hoje tá Ele é caster hoje, na né? parte dos Grande casters, Takas. né, cara? Sim. Exatamente, o Capita. Então, eu tô atendendo o Takeshi ainda hoje, cara, é um negócio que ele viu a importância do nosso trabalho. Então, aos poucos eu falo até brincando para os meninos, né, que hoje nós que estamos na linha de frente, né, que somos os primeiros físios a trabalhar com isso, né? O Vitor é o pioneiro aí. Eu falo brincando que a gente está abrindo uma trilha de mata fechada, né? A gente está na frente tacando facão no mato para a galera que está vindo, que vem no futuro, vai ter o espaço mais aberto, né? Então a ideia é essa, para que as organizações comecem agora a realmente perceber o quanto importante a gente pode fazer até de diferença no dia a dia deles. Da hora. Bacana. Antes da gente dar continuidade, eu queria fazer uma pergunta. Eu vi que vocês aí, né, atuam dentro da INTZ, da Team One, né? Da própria Flamengo. Eu queria saber se vocês tiveram, tipo, se eles convidaram vocês a participar do Mundial com eles, né? A viajar com eles pro Mundial de LoL e algo do tipo, ou vocês ficaram mais aqui no Brasil mesmo? Ah, o Brunão foi. Os caras pagaram o hotel 7 estrelas pra ele. Eu voltei, tô com jet lag ainda, eu voltei terça-feira, tô destruído aí, mas tamo aí. Caralho, que da hora, velho. Não fui, velho. Não é fui. brincadeira. Caralho, iludiu o cara, tio. Você colocou o doce na minha boca e tirou, velho. Porra. Mas Então, ficou... Ele foi, só que ele caiu da cama, daí ele Acordou do sonho. Aí é foda. Cara. Mas, tipo, qual que é a pegada? Nos campeonatos eles têm os físios lá preparados, tipo, da staff do campeonato, assim, tal, ou eles realmente, tipo, acho que não dão atenção pra isso quando tá em stage, assim? Então, cara, Eu duvido acontece que eles assim, tenham, cara. Duvido que tenha vídeo lá. O que acontece é assim, como é uma área muito nova ainda, cara, não tem um padrão de atendimento, entendeu? Então, cada um que vê a necessidade, a experiência que tem na sua própria carreira, acaba falando, olha, eu acho que é legal fazer isso, fazer aquilo. Dentro da minha experiência, da minha rotina, toda vez que eu trabalho com atleta, eu gosto muito de estar próximo a eles quando eles vão entrar em uma determinada prova, em uma determinada competição. Então, quando eu peguei o projeto da INTZ do Vitor, eu acabei oferecendo, né, e implementando isso lá dentro da INTZ
de atender os meninos, mas não necessariamente seria um atendimento de fisioterapia individual, mas atender em grupos os atletas, pré-jogo, né? Então, até no Flickr lá, que é as fotos que você tem do site de fotos que a Riot tem, né? Que ela divulga para todo mundo ver. Eu lá antes dos jogos, em quase todos os finais de semana que a NTZ jogou desde 2018, né? E isso é uma coisa que eu curto fazer, né? Aquecer os moleques, entrar, ativar a circulação, manter a articulação deles bem aquecida, bem estruturada, fazer algum atendimento imediato ali, apagar algum incêndio que seja necessário, e ter um trabalho contínuo durante a semana de prevenção, de fortalecimento de musculatura específica, enfim, isso, mas aí é uma visão minha, né? Tanto que no próprio backstage ali, no staff dos outros, era muito difícil ter um fisioterapeuta ou outro. Eu encontrei o Gustavo algumas vezes lá, encontrei o Vitor algumas vezes, mas foram os dois únicos que eu acabei encontrando. Agora, sobre o Mundial, obviamente eu não fui, né? A Riot, ela paga a vaga para 8 pessoas, né? Do time que se classificou, é tudo na faixa para essas 8 pessoas. E evidente que a NTZ acabou não levando, né, o staff inteiro, mas todo o staff, inclusive eu, trabalhamos remotamente, né? Então toda a parte de aquecimento, eles foram acho que com 15 ou 20 dias antes do Mundial, eu fiz todo um programa de exercício, de treinamento para eles, passei programa de jet lag, né? Passei também de rotina de jet lag para eles assimilarem melhor, porque quando eles foram para o MSI ano passado, esse foi uma das queixas deles, né? Então eles tiveram muito problema com o jet lag. O que seria o jet lag? O jet lag o tempo, né? A dificuldade que seu organismo tem de inverter o horário que você tem quando você chega num país onde o fuso horário é invertido. Diferente. Né? Certo. Então, por exemplo, no MSI, os caras jogavam às 5 da manhã e seria às 5 da tarde, né? E aqui seria às 5 da manhã. E como eles foram para lá, acho que com 5 dias, uma semana antes, o horário que os moleques iam jogar era o horário que eles estavam começando a ficar com sono, né? Então, assim, os caras ficam todo bugado e eles ficam assim, tem sono na hora que não é para ter sono, fica acordado na hora que não é para ficar acordado, o metabolismo não funciona direito, alimentação também, tem gente que não consegue comer, tem gente que come demais, tem gente que busca mais doce, até por uma questão de serotonina, enfim, questão hormonal, mas é muito chato isso para você coordenar, para você regular. Sim. E foi uma das coisas que a gente conseguiu tentar orientar e fazer com que eles se adaptassem melhor, até a rotina de atividade física ajuda no jet lag também, para eles entrarem melhores, né, no stage, enfim, acho que foi bem por aí que a gente tentou trabalhar. A vantagem desse ano é que eles chegaram mais tempo, né, por conta até da pandemia, que eles tiveram um tempo maior de adaptação, mas se a gente vai ver em qualquer campeonato esportivo, é difícil você ver os atletas terem tanto tempo assim para adaptar num lugar distante, para conseguir realmente performar, né? Vamos chamar assim, né, cara? Da hora. Faltou a gente apresentar o nosso querido Guilherme. Rapidão, antes de apresentar o Guilherme, deixa eu só fazer uma pergunta pro Bruno aqui. Ele falou aí da questão do aquecimento e tal. A gente aí, quando vai jogar no frio, a gente tem uma dificuldade absurda. A gente já é ruim, né, velho? Vai jogar no frio, ainda já fica com a mão congelada. Você tem alguma dica pra nós? É com o Dark Flox. Aí é com o Vitor Negrão. Desculpa aí. E aí, fala aí, Guilherme, pra nós, como que foi sua trajetória aí? Então, minha trajetória foi muito parecida com a do Vitor Negrão, né? A gente fez o workshop que o Vitor Kenji disponibilizou pra gente, né? Então, desde então, né, eu tava na graduação, tava no final da graduação, então, recentemente acabei de me formar, então tô meio que procurando, mandando, que nem o Vitor Negrão falou, tô em busca, mandando e-mail pra todo mundo, sem medo de ser feliz. Da hora. Você chegou a atender, né, o pessoal da Cade, não foi? Eu atendi o pessoal da Cade, no meio dessa pandemia, até com o distanciamento que o
que o Gustavo falou que ele teve da Team One, um dos jogadores da line de Rainbow Six, ele acabou quebrando o pé, aí eu atendi, e fui atendendo alguns outros times mais isoladamente. Mas os principais foram esses mesmo. Da hora, da hora. Então, quando a Então, gente pensou em desenvolver esse tema, eu fui atrás, assim, e tal. A gente até entrou em contato com um amigo nosso que ele é formado em físio, se ele conhecia alguém e tal. Aí ele indicou o Kenji. E quando você pesquisa, tipo, fisioterapeuta no esporte, tipo, pra mim só apareceu o Kenji, sabe? Então, vocês acham que, tipo, ainda é, acho que foi o Bruno que falou que vocês estão indo na frente, puxando, tal, tentando abrir um caminho. Vocês acham que, como aconteceu com os próprios psicólogos, que eu acho que foi uma das primeiras áreas Isso. a ganhar importância, que o pessoal percebeu que mesmo que os moleques estão lá sentados jogando, eles trabalham muito com a cabeça e isso exige um psicológico muito forte deles conciliar vida pessoal e diferenciar aquilo que é um jogo para um trabalho, porque o cara passa 8 horas jogando em casa, na solo kill e tal, e agora ele ganha para fazer isso. Como que qual botãozinho que ele aperta para saber, ó, agora eu tô trabalhando, agora eu tô de lazer, agora eu tenho que sair, tal. Vocês acham que essa área tem muito a crescer, que os times estão dando espaço, a Riot ou outras desenvolvedoras estão dando espaço que vocês merecem, estão buscando, ou ainda está muito fechado esse meio ainda? Então, Guilherme, falar por mim, eu acho que a fisioterapia ela está crescendo, mas ela vai crescer ainda muito mais a partir de 2021. Eu acho que com essa pandemia atrapalhou muito, porque acho que a maioria dos físicos vão concordar comigo que a nossa maior ferramenta são as mãos, né? Então, assim, teleatendimento, ele vai quebrar um galho, sabe? Mas nada vai substituir um atendimento presencial pra gente. Então, assim, muito time teve que fazer uma pausa da físio por causa da pandemia. Sim. Então, esse ano deu uma estagnada, mas eu acho que com essa coisa das franquias, o Free Fire vindo forte, outras modalidades também vindo forte, Fortnite, o PUBG Mobile, eu acho que agora vai começar a crescer muito, muito, muito mesmo, porque até então não saía na mídia sobre jogadores com lesões, então esse ano apareceu o Uzi, para quem está acompanhando o podcast que não sabe, ele é um dos maiores jogadores de League of Legends do mundo. E ele se aposentou com 22 anos por causa de várias lesões no ombro. E aqui no Brasil teve o caso do Absolute, né, que ele teve que fazer uma cirurgia por causa de uma tendinopatia crônica. Isso daí a gente pode estar falando, né? Então, a gente pode estar falando porque saiu na mídia, né? Mas assim, então acho que essa questão, né, de se preocupar com a prevenção, de começar a tratar o atleta de uma forma mais rotineira, com uma equipe multidisciplinar. Quando eu falo equipe multidisciplinar, eu acho que não é só psicólogo e físio, tem que ter uma nutricionista, tem que ter um educador físico, tem que ter um médico, né? Porque assim, a gente às vezes pensa que o jogador ele só tem dor. Não, mas pô, às vezes o cara tá com amidalite, tá com acorda com um torcicolo, acorda comeu alguma coisa que não fez bem. Então, assim, eu acho que tudo isso influencia e mostra o caminho do mapa para uma equipe multidisciplinar. Eu acho que a primeira equipe que tiver uma equipe multidisciplinar funcional, porque eu falo funcional, porque não adianta o time falar, não, a gente tem isso, mas não deixa os profissionais desenvolver, né, direito, entendeu? Então, assim, eu acho que a partir do momento que todos os times tiverem uma equipe multidisciplinar funcional, a coisa vai, assim, também dar uma acelerada muito forte. É que a gente vê no básico tipo, no futebol, né? Você tem equipe médica, você tem o departamento médico, você tem
preparador físico e tal. E não é porque o cara tá lá sentado que ele não vai ter desgaste, não vai ter fadiga, não vai ter qualquer coisa do tipo. Então, mas assim, até vocês puxando por esse lado, assim, eu falo com, cara, com bastante propriedade até em relação a isso, porque eu trabalho também com a minha origem mesmo de trabalho é o esporte tradicional, né? O esporte olímpico, enfim. Então, assim, se a gente for puxar uma linha, até pensando em fisioterapia, se a gente for olhar lá para trás, cara, era muito difícil encontrar fisioterapeuta dentro de um time qualquer, na verdade. Então vamos pensar o futebol, que é um pouco mais acessível, né? Foi muito difícil a consolidação do fisioterapeuta dentro do cenário do futebol. Então, hoje já está bem mais consolidado. Acho que dificilmente você vai encontrar um time que não tenha uma equipe de fisioterapia ou uma equipe médica, alguma coisa assim dentro de um time de futebol. Os jogadores em si têm os seus próprios físios, né? Tipo... Exatamente. E o que eu vejo é que assim, que o caminho do esporte eletrônico está bem parecido com o esporte tradicional. Né? Então, assim, a gente ainda está desbravando essa nova, né? Vamos pensar assim, um novo ramo da fisioterapia, mostrando a importância disso para as organizações, e que com certeza que lá na frente a gente vai ter tanto fisioterapeuta quanto tem de time por aí, vamos pensar assim, né? Porque se a gente for parar para pensar, olhando até a gente que está aqui dentro do podcast, vamos pensar, por exemplo, 2018 nós tínhamos no máximo 2 físios atuando. 2019 nosso número subiu para 3, 4 fisioterapeutas. Chegou em 2020 a gente tem 8, 9 físios já atuando no cenário. Então, as coisas já estão estou chutando o número, mas é mais ou menos essa linha, né? Então, a crescente está sendo exponencial, né? Então, eu acho que todo mundo seguir uma linha de trabalho, um trabalho mostrando, com um trabalho de qualidade, mostrando a real importância disso, né? E futuramente a gente desenvolver a parte científica do negócio mesmo. Cara, a tendência é que realmente cada time tenha até uma equipe de fisioterapia, né? Dentro de uma organização que tenha físios específicos para o LoL, um físio específico para o Counter-Strike, um físio que vai cuidar do pessoal do Rainbow Six. A ideia realmente é essa, né? Isso até uma dúvida que surgiu, que, tipo, eu queria saber de vocês se tem diferença entre os games de tratamento, assim, sabe? Tem pra caramba. Porque, assim, evidente que tudo que a gente está falando aqui é experiência clínica, né? A gente não tem uma comprovação científica, isso é uma coisa que a gente discute o tempo todo entre nós, né? Mas se você for avaliar o tipo de movimento que, biomecanicamente falando, né? O tipo de movimento que um cara que joga CS faz e o tipo de movimento que um cara que joga LoL faz, eles são completamente opostos, né? Então, o LoL ele clica demais e não mexe tanto o mouse, né? Se você for pensar na movimentação do LoL, ela é toda a base do clique. E a movimentação do CS, principalmente de visão, de câmera, de mira, é toda a base da quilometragem do mouse, né? O tanto que o mouse anda e o tiro em si, ele é uma coisa relativamente simples, ele é pontual. O cara não vai dar muito mais do que 10, 15 cliques para atirar, né? Mas ele vai passar muito tempo mirando e movimentando a câmera, né? E o LoL é completamente oposto, né? Ele clica demais para movimentar o personagem, ele clica para atacar, ele clica para selecionar skill, ele clica para evoluir o cara. Então, assim, o tipo de movimentação é completamente diferente. E a gente pode ir até mais além, né? Porque como tem muito mais modalidade hoje em dia, até se você for avaliar um cara que joga no mouse para um cara que joga no mobile, é completamente diferente também, né? Aí a gente engloba não só a articulação toda do braço, ombro, cervical, mas a gente engloba também toda uma posturologia do cara. Porque o cara, né, vai ficar olhando para baixo, né? Mais exatamente, né? Só voltando um pouquinho, respondendo a pergunta que você me fez lá quando você tá com frio na mão, né? Existem movimentos específicos que a gente pode fazer quando você está com frio para aquecer a mão, tá? Então, e até existem, eu não curto muito, né, essa história de você usar muito adereço para você jogar, mas no MSI e no Mundial agora, os moleques do LoL,
lá da NTZ, a Riot disponibilizava para eles um tipo de uma almofadinha, não sei se vocês já viram, se vocês Aquela que separaram. fica aquecendo, né? Isso. Ela aquece, ela mantém, você chacoalha, ela aquece e aí você mantém a mão aquecida, né? Porque dizem que o ar-condicionado do stage lá é meio punk, né? Mas se o Vitor Negrão quiser complementar aí com alguma coisa mais específica, fica à vontade. Não, eu não uso almofadinha, mas sabe aqueles gel que coloca no freezer? Sei. Dá pra você esquentar no micro-ondas. Sim, você usa Aí ele. eu coloco, daí eles ficam segurando a mão, daí aquece. Tem um negócio legal que às vezes eu uso para fazer bolsa térmica também, que ele parece uma bolsa de gel também, mas ele tem um pedacinho de metal dentro dele, você aperta esse metal, ele esquenta e endurece o gel. E ele dura 40 minutos esse calor. É animal, cara. Aí, galera, então sem desculpinha pra jogar mal no frio agora, hein? Todo mundo tá ciente do que tem que fazer já. Pô, eu devia ter falado isso antes da gente marcar o jogo, hein? Contra vocês, hein? Estamos ferrados agora. E, tipo, em questão de, por exemplo, eu não sei, mas não conheço a parte acadêmica, mas na faculdade vocês não aprendem. Vocês estudam o corpo em si, mas vocês não. Vocês estudam, tipo, alguma coisa focada pra Nada. um computador, Não alguma coisa existe. assim. Então, tipo, é tudo na base da experiência mesmo, né? Assim, eu trabalho bastante com educação, né? E dentro das faculdades que eu tenho contato, que eu tenho dado aula, enfim, a visualização desse mercado, ela é extremamente longínqua, né? Os caras, assim, não têm noção do que não sabem o tipo de atuação que existe, e, assim, de uns 2 anos para cá, a gente tem tido alguns seminários, algumas palestras, onde a pessoa mostra e demonstra para os próximos fisioterapeutas, para a nova geração de físio, e talvez possa existir um mercado desse no futuro, mas nós já estamos vivendo isso, né? Então O pessoal que está saindo da faculdade não tem nem noção ainda. Então, pra pessoa, se ela quiser entrar nessa área, tipo, ela tem que ir meio que nem vocês falaram, vai mandando e-mail, vai buscando contato. E acho que muito do que todo mundo, praticamente quase todo mundo que entrou aqui na área, entrou para apagar incêndio, né? Isso é quase que um fato para todos nós, né? A gente acaba tendo que apagar incêndio e acaba tendo que entrar na área e demonstrar um bom trabalho, e mostra a importância, e o pessoal acaba abraçando. Mas eu percebo, além disso tudo, né? Além dessa questão da gente ter que mostrar trabalho, mostrar que é importante e tal, eu sinto muitas vezes das organizações um descaso muito grande, né? Eu percebo que parece que o pessoal não incentiva muito, fica meio receoso de falar, mas será que vale a pena mostrar que a gente tem isso, ou só mostra quando realmente é importante falar que tem, entendeu? Então eu sinto também que o cenário, de uma forma geral, ele tem um descaso grande com relação a fisioterapia ainda, né? Mas é aquilo, se você for ver os últimos campeões do próprio CBLOL, que acho que é uma das modalidades mais assistidas, só foram campeões os times que tiveram fisioterapeutas no staff, né? Então dá para perceber bem que a importância ela é grande da nossa área com relação aos esportes eletrônicos. Só complementando um pouco o que você falou, Bruno, por muitas faculdades sequer tem alguma matéria, algo relacionado ao esporte, vamos dizer, entre aspas, o esporte tradicional, que seja futebol, Sim. seja basquete, qualquer outra modalidade. Então, a gente ter essa matéria de esporte, ou algo voltado mais para essa parte eletrônica, né, dos eletrônicos, tudo mais, é ainda um sonho distante. Mas quem sabe um dia a gente chega lá. Sim. Com certeza. E complementando também que a faculdade que eu fiz, eu tive matéria de ergonomia de computador, essas coisas, mas não voltada no esportes. É sempre voltada ao trabalho convencional, escritório,
que é totalmente diferente quando a gente vai atuar no esportes. Tanto é que quando os físios eles perguntam sempre pra gente, né? Ah, que ferramenta ergonômica você está utilizando com os atletas de esportes? Daí eu sempre falo que nenhuma ferramenta ergonômica ela é eficaz para os atletas de esportes, porque nenhuma é própria para o atleta de esporte, porque o atleta de esporte, para um cara de telemarketing, por exemplo, é muito diferente o número de cliques, o número de movimento do mouse que a pessoa faz. Então, só isso já dá para descartar qualquer ferramenta ergonômica. Sim, sim. Tem uma pergunta. Questão da área científica. O Pilar, que o nosso querido caster aí, ele tem uma pergunta para fazer para vocês. Tá. Pô, valeu. Ele já tava fazendo, Dinas. Ele tava fazendo, você que passou por cima. Obrigado, Dinas. Então, vocês estão contribuindo com pesquisa, fazendo essas coisas? Vocês falaram que vocês estão inovando na área aí. Vocês deram facão cortando mato grosso. Pesquisa, assim. Ou vocês Pesquisa estão puxando do exterior? Você sabe se tem alguma coisa? Como é que eles estão lá fora com essa coisa? O que a gente tem visto, assim, existem alguns artigos já publicados fora do Brasil, né? Mas são artigos bem simples, nada assim muito estratosférico, uma coisa que vai revolucionar o mundo, não é nada disso. Então tem algumas coisas que o pessoal tem já trabalhado, já está chamando a atenção um ponto ou outro. Então, por exemplo, eu e o Bruno, nós escrevemos um capítulo de um livro que está para sair já. A gente está finalizando algumas coisas que a gente deu uma compilada dentro desses artigos que tem. Então, a gente já está desenvolvendo um pouco de ciência em relação a isso, porque a gente já está juntando informação que já existe, né? Então, a gente está trazendo essa informação e está transformando isso daí um pouco mais acessível, né? Acredito aí que o Vitor, não sei se ele pode falar alguma coisa ou outra de mestrado, mas tem uma coisa já engatilhada, né? E o que é complicado, a gente recebe muita mensagem de pessoal que é acadêmico, pedindo, você me ajuda com TCC, com esse tipo de coisa. Isso é muito difícil, cara, acontecer, a gente realmente ajudar com TCC, porque demanda muito uma autorização das organizações, até a gente que trabalha nas organizações, é um pouco difícil a gente colher dados, sabe, e publicar isso. Então, existe uma série de fatores aí, né, que complicam um pouco mais o desenvolvimento do lado científico das coisas. Eu acho que realmente, para transformar, pensando no Brasil, né, o Brasil hoje é um dos principais países pensando em fisioterapia esportiva do mundo, né? Inclusive, nós temos uma representante dentro da Sociedade Internacional de Fisioterapia Esportiva, né? Da Sociedade Mundial, né? Então, tem uma representante brasileira lá dentro. Então, assim, o Brasil é muito referência pensando na área esportiva. E pensando na área científica, a gente produz muita ciência em relação não só à fisioterapia esportiva, mas pensando em medicina esportiva, né? Em todas as áreas da saúde, pensando no esporte. Sim. Então, olhando para a área dos esportes eletrônicos, nós temos praticamente a faca e o queijo na mão. O que realmente a gente precisa é sentar com calma, alinhar as expectativas e olhar para a realidade e ver o que a gente pode realmente fazer, né, e o que fica fora realmente de questão a gente conseguir produzir alguma coisa, né? Acho que um caminho muito bom realmente seria unir o máximo de informação que a gente pode dentro de um campeonato. Vamos pensar um CBLOL, né? Então, vamos pensar só os times que estão no CBLOL e traçar um perfil dos atletas que estão dentro do CBLOL. Isso é um caminho, né? É impossível? Eu acredito que não. Eu acho que é bem possível a gente fazer isso. Só que demanda um tempo, demanda, né, a gente conseguir sentar, organizar. Essa é a parte que é um pouco mais complicada, né? Só complementando aí o que o Guto estava falando, uma das coisas que a gente, no decorrer do desenvolvimento desse trabalho que a gente estava fazendo junto,
uma das coisas que a gente percebeu é que a metodologia do pessoal, quando eles vão escrever um artigo, quando vão desenvolver, ela ainda é muito falha, né? Então, alguns dos artigos que a gente acabou usando, e não foram muitos, né? A gente usou o que a gente conseguiu achar. A gente percebe que o pessoal descreveu um artigo, né? Até com uma metodologia relativamente com um nicho de pessoas interessantes, mas ele não conseguiu definir muito bem. Então, por exemplo, teve um dos artigos que o cara usou. Ele usou caras que estavam jogando na faculdade desportivamente, né? Numa faculdade, só que ele não seletivou, ele não separou esse grupo de pessoas por modalidade. Então o mesmo cara que ele estudou, que jogava CS, é o mesmo cara que jogava PUBG, que jogava World of Warcraft, que jogava LoL, entendeu? Então assim, a gente sabe que a demanda é diferente para eles, né? Então, para fazer alguma coisa muito inovadora na parte científica, eu acho que o foco acaba sendo esse, né? Você tem que ser um pouco mais específico, ter uma linha metodológica mais bem traçada para você conseguir definir. Esbarra em uma série de problemas, né? Porque eu acho que eu posso falar aqui em nome de todos, né? Nenhum de nós aqui trabalha 5 dias na semana em um único trabalho, ou em uma única organização, né? Então, se a gente tivesse um follow-up, se a gente pudesse acompanhar esses caras mais tempo, a gente conseguiria desenvolver talvez trabalhos científicos muito mais inovadores e com uma abrangência muito maior, uma relevância muito maior, viraria uma referência no mercado muito mais fácil. Lá fora, não existe. Lá fora, se você for ver, por exemplo, eu gosto muito de simulador, eu gosto muito de basquete, até pela minha história, pela minha trajetória, eu joguei basquete quando era moleque, em time, enfim. Jogou com o Jordan, né? Caralho, só tem celebridade aqui, chamou mano. de velho, né? Você vê que o cara chamou de velho na cara, né? Não, mas eu joguei com o Leandrinho, cara. Não sei se vocês conhecem, mas eu joguei contra o Leandrinho, né? Eu joguei no mesmo time que ele. E joguei algumas vezes no Ibirapuera contra o Neném. Caraca, velho. Joguei, eu baixinho pra cacete, né? Mas enfim. Joguei com esses dois caras. E uma das coisas que eu percebo é que, assim, as franquias, né, do NBA 2K, que é acho que é um dos principais simuladores de basquete, se não for o principal, as franquias da NBA assumiram times de esporte eletrônico e deram uma estrutura específica para os caras. Então, assim, o cara tem fisioterapia todo dia, tem academia dentro da casa dele, tem reunião com o time, estratégia, tem a estrutura que a gente tem aqui, só que 3 vezes melhor, com acompanhamento 3 vezes maior e claro, com toda uma grana, um incentivo, um investimento dentro da modalidade gigantesco, né? Então, assim, se um dia a gente conseguir ter metade disso aqui, puta, a gente vai conseguir dar muito fruto disso daí, cara. Deixa eu só pegar o gancho que eu acho que é legal. Vocês estão comentando principalmente pela a diferença que tem entre o tratamento que o jogador de LoL ele é baseado mais nos cliques, o jogador de CS ele faz toda aquela remada com o braço, que a diferença dos games. E eu queria também do mobile, que o pessoal também é uma coisa diferente. Eu queria saber um pouco o que vocês veem hoje, que por mais que ainda não tenha bastante pesquisa, eu acho que tem algum quadro já de que sejam as principais lesões que a galera tem, mesmo que separando, tipo, o pessoal do Free Fire tem mais problema com isso, o pessoal do CS tem mais problema com isso, porque querendo ou não, a gente que tá de fora, que é mais leigo no assunto, a gente vê mais ou menos tudo como, tipo, tendinite e dor na lombar. Tipo, a gente que não sabe de nada, é isso. Entendeu? O tendinite é dor na lombar. Então, por exemplo, tá com dor na nuca, nossa, é cadeira gamer, porque eu tô com dor na lombar. Então, se tiver como vocês falarem um pouco disso, quais são os principais. Se vocês veem que, por exemplo, no CS a gente tem mais o problema esse, no LoL é esse, se vocês puderem falar um pouquinho disso também, eu acho que seria legal. E se a almofadinha da cadeira gamer funciona ou não? Aquela fica. É pra usar com ou pra usar sem, mano? Eu não sei, tio. Cara. FIFA. No pessoal de mobile, como vocês disseram,
muda muito, né? Porque a pegada é diferente e o pessoal do mobile, diferente do pessoal do PC, eles não têm uma posição para estar ficando. Porque assim, o pessoal do PC, se eles ficarem desconfortáveis, dá para eles apoiarem o antebraço no apoiador lá da cadeira, dá para inclinar a cadeira, dá para apoiar o braço na mesa, dá para regular a altura do monitor, né? E o mobile já não tem esses ajustes, né? Porque eles têm que ficar o tempo inteiro segurando o celular pesa umas 400 gramas, porque é um celular gamer. Então, os caras têm muita dor no polegar, porque é o que eles mais mexem, né? Então, isso daí eles têm mais chance de desenvolverem, né, algum tipo de tendinopatia nesse tendão. Então, cotovelo também, porque eles ficam muito tempo. Apoiados, o cotovelo, também na mesma posição. O dedinho também. Sim. E também a dor na cervical, né? Porque eles ficam com a cabeça muito inclinada. Então isso daí gera uma sobrecarga em toda a musculatura em volta do pescoço. E, pessoal, aí se vocês quiserem falar das outras modalidades. Só complementando, uma das análises que eu tenho trabalhado um pouquinho com mobile também, dá para perceber que o pessoal do mobile, eles têm uma força muito forte nos 3 primeiros dedos, né, no polegar, no indicador e no médio, que é onde eles seguram o celular e tem a movimentação, e eles têm uma fraqueza muito grande nos últimos 2 dedos da mão, né, então a gente percebe que essa é uma musculatura que às vezes precisa ser trabalhada para dar um suporte maior para a pegada da mão. Sim. No LoL, o que eu percebo é que pelo excesso de clique, né, a gente tem 2 grandes patologias e dizem bastante assim com a experiência com que a gente teve. Eu percebo pelo excesso de clique, é evidente, a gente tem muita tendinopatia, mas eu tive muito dedo em gatilho também, né, que é uma patologia específica que o tendão do dedo ele dá uma engrossada pelo excesso de trauma que ele sofre por movimentação repetitiva, e ele começa a não conseguir passar na polia que são dos ligamentos dos dedos, né? Então o dedo ele dá uma travada, o Redbert tem muito isso, né? Foi acho que um dos principais que eu tive de problemas assim os caras que jogam com nós tratar. aí também falham os dedos direto. O que será, né, cara? O pior é que eu acho que tem físico que não vai resolver isso aí, não. Acho que não, velho. Antes de vocês jogarem com a gente, dá uma passada na nossa clínica pra gente. Pode deixar. Deixa eu só fazer uma perguntinha rápida. Quando vocês dizem tendinoplastia, isso seria o nome científico da tendinopatia? Tendinopatia, perdão. É que, assim, tendinopatia é uma patologia do tendão, né? Sim. Uma tendinite é quando ela tá aguda, é quando ela tá inflamada, tá com sinal de inflamação. Uma tendinopatia, ela dá a conotação, dá a sensação de que ela é uma lesão crônica, o cara já tem uma lesão ali instalada, mas ela não está aguda, né? Que a gente fala tendinite porque ela está com sinal de inflamação, que é dor. Também é o nome mais popular também, né? Tendinite. É o mais popular. Mas uma das coisas que a gente tem, as tendinites de mão são os que a gente mais trata, né, dentro do esporte. Então tem síndrome de Decker-Vine, que é outro tipo de lesão no dedão, tem síndrome do carpo, que é na parte de dentro do antebraço, mas por incrível que pareça, a principal queixa, assim, de 80%, 90% dos caras, não é mão, né, todo mundo pensa, é mão, é dedo, não é, os caras, eles têm dores na cervical, é ombro, lombar, né? Então, lombar, é tudo postural, né, a mão é o que ele vai sentir, muitas vezes referir mais, mas 90% deles tem sempre esse tipo de queixa, né, o cara, a mão, tá com dor na mão, não, mas nossa, eu tô com uma tensão no ombro aqui, tô com uma dor no pescoço, tive torcicolo, então é bem comum. Fora a questão do cansaço visual, né?
É disparado, acho que Sim. a gente já tem. Isso tem até em artigo já, né? Sim, Que verdade. disparado é a maior queixa, a dor nos olhos, cansaço ocular. Isso aí, pra gente, pra físio em si, é uma coisa que a gente está até desbravando, porque é uma metodologia de trabalho um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, isso que eu tava pensando. Como que vocês vão trabalhar em cima disso, né? E Então, outra coisa também. tem pode cursos falar. que nem tem pós-graduação em fisioterapia ocular, mais oftálmica, mas não é uma coisa comum, assim, que alguém vai fazer. Então, é o que o Gustavo falou, a gente tem que começar a desbravar também esse tipo de conteúdo, né? Porque é o que está aparecendo também. Então, fica a dica aí para os fisioterapeutas que sempre perguntam para a gente alguns cursos, pode também estar indo nessa linha também. O que ajuda bastante é pensando até na questão de prevenção, né? Até a gente auxilia nessa questão de, por exemplo, em quanto de distância que a tela pode ficar, pensando no rosto, mas a gente vê alguns jogadores, principalmente quem joga FPS, Rainbow Six e Counter-Strike, né? Que às vezes tem jogador que gruda o rosto na tela, até porque o cara tem que ver Nossa, eu acho muito louco isso. pixel que vai mudar e o cara, louco, mano. aquele pixelzinho que mexeu, o cara dá o tiro e acerta, entendeu? Então, assim, esse tipo de trabalho é uma coisa que entra muito na questão do trabalho no esporte como um todo, né? Porque o quanto que a gente pode intervir que não vai afetar na performance da pessoa, no desempenho. Entendeu? Então, assim, para a gente tem que colocar isso numa balança, porque a gente tem que pensar na questão de saúde, né, mas o quanto que a gente vai intervir nisso, na gameplay do cara. que a gente não pode prejudicar o desempenho desse atleta, entendeu? Mas lá na frente esse cara vai colher o que ele está plantando, entendeu? Então, assim, isso é complicado. A gente tem que entrar no caminho. Então, assim, por exemplo, pensando até na parte de olho, existem até alguns óculos hoje que tem bastante estudo falando sobre óculos que refletem, né, a luz azul, que é a luz de celular, a luz de monitor, né? Então, alguns óculos já têm eficácia, né? Então ajuda, né, a trabalhar, a não causar tanto essa dor nos olhos, esse cansaço ocular. Então pode ser uma saída, então é uma coisa que ainda tem bastante estudo para chegar em relação a isso, né? Fora algumas outras intervenções que a gente pode fazer também, né? Da hora. E só complementando essa parte do cansaço ocular, o tempo de exposição na frente da tela não é só durante os treinos, os jogos. Muitos deles também fazem lives na Twitch, no Facebook, enfim. Então você acaba aumentando essa exposição na frente de uma tela por muito mais tempo. Sim. Então, gente, fora treinos que vão ser, 8, 10 horas por dia, você acaba fazendo isso 15, 16 horas por dia, uma exposição à tela. Então esse cansaço ocular se torna muito mais frequente, muito mais real a cada dia, né? Sim. E quando vocês pegam pra, tipo assim, pra começar um projeto em um time, pegando que vocês são os pioneiros, assim, vocês sentam do lado dos jogadores, analisam eles jogando, vê os vícios, os movimentos deles e tal. Tipo, por exemplo, na PEN tem o Tinoz, que eu não sei se ele joga mais assim, mas ele joga com os pés na cadeira, né? E tem outros jogadores que jogam de um jeito, que clicam de um jeito, que colam a cara no monitor. Vocês analisam cada jogador particularmente para tratar eles, ou vocês abordam de forma geral, assim? E deixa só eu emendar essa pergunta aqui também no Bessa. Olhando como os jogadores jogam, a gente sabe que tem algumas pegadas diferentes pro mouse, que o pessoal fala de palm, claw. Como isso interfere também, se acaba interferindo dependendo, quem tem palm tem mais esse tipo a questão também. dos periféricos em si. Como que se a pegada influencia, ou se alguma patologia que a pessoa já tem antes acaba influenciando na troca do jeito que ele pega o mouse, alguma coisa do tipo. Sim. Então, falando em relação a estar corrigindo certos vícios de jogadores, claro, se a gente vê algo muito gritante, a gente vai tentar ao máximo fazer a correção, né? Então, assim, jogar
sentado em forma de índios, jogar sentado com os pés na cadeira. Isso daí vai gerar uma sobrecarga na lombar. Mas uma coisa que a gente não vai conseguir mudar é, por exemplo, o pessoal do FPS, a maioria, né, que joga com o teclado não na horizontal, mas o pessoal joga com o teclado inclinado. Sim, sim. Então, isso daí, para mudar, é o que o Gustavo falou anteriormente. Se você falar pro jogador, ó, se você jogar com o teclado inclinado, você vai estar gerando sobrecarga no tendão, você pode desenvolver uma tendinopatia e tal, mas se ele colocar o teclado na horizontal, cara, parece que ele Você tirou o tempo, cara. muda, cai o rendimento, entendeu? Então, assim, tem certas coisas que a gente tem muito que estudar também em relação a isso. A gente não sabe se é uma questão também, acho que é aí que entra também um pouco do trabalho multidisciplinar. A gente não sabe se isso daí é mais psicológico ou tem alguma coisa biomecânica mesmo que faz o cara jogar melhor com o teclado inclinado. Então, isso daí precisa de mais estudos. Em relação... Desculpa, pode falar aí. Só para complementar, é que assim, a gente está falando de atleta, né? Então, quando a gente discute atleta, a gente tem que lembrar que o atleta ele é baseado em repetição. A movimentação do atleta ela é sempre baseada em repetição. A mecânica dele. E no esporte eletrônico é igual. Então, assim, é muito difícil você acertar um vício do cara. Por exemplo, você pegar o White Lotus. O White Lotus ele jogava LoL como se ele estivesse jogando CS. Né? O cara tem, acho que ele tem 25, 26 anos. Imagina um cara jogando desde os 13 anos, dos 12 anos, na mesma posição, do mesmo jeito, até os 26 anos. Cara, se você falar pro cara, ó, você colocar 3 centímetros o seu teclado aqui, você não vai ter lesão nunca mais na sua vida. O cara vai falar, tá bom, então não mato ninguém no jogo. Tá? Por quê? Porque o cara tá viciado, acostumado daquele jeito. É a mesma coisa que você virar pro Gustavo Kirten, por exemplo, na época que ele teve a lesão no quadril que estava limitando ele, o físio entrou interviu ali e falou assim, não, ó, agora você vai jogar do jeito certo, a gente vai fazer uma análise biomecânica para você não forçar o quadril. Cara, ele durou 3 meses como fisioterapeuta. Aí ele falou assim, cara, eu tô jogando do jeito que você tá falando, eu não tô ganhando. Eu quero que se foda, eu vou estourar meu quadril, mas eu vou ganhar essa porra. Escolha, né? Eu tô falando isso com propriedade porque eu conheço o fisioterapeuta dele. O cara deu aula comigo numa das faculdades. Então, assim, eu tenho noção do que é aquilo. Né? A mesma coisa que você virar pro LeBron James e falar assim, ó, agora você vai arremessar com a mão esquerda. Não, cara, ele vai arremessar, mas não vai acertar, entendeu? Então, assim, o lance do atleta do esporte eletrônico é a mesma coisa, cara. O cara tá trabalhando repetição o tempo todo. O ajuste que você tem que fazer muitas vezes, pelo menos no LoL, quando eu faço, eu tento corrigir o cara muito em solo kill, né? Eu tento falar para ele, olha, tenta jogar desse jeito agora, tenta trabalhar um pouquinho mais assim, e tento forçar ele a repetir essa movimentação, esse posicionamento, toda vez fora de treino, e aí gradativamente isso vai sendo incorporado no treino dele, e aí gradativamente ele vai conseguindo corrigir. Eu consegui fazer muita coisa em cima disso? Não consegui fazer porra nenhuma, mas assim, tem que tentar, entendeu? Tem que tentar, velho. Porque, na verdade, assim, o melhor momento para se fazer isso é naquela intertemporada, né? Então, por exemplo, já acabou o CBLOL esse ano, esse é o melhor momento agora, por exemplo, para começar a fazer esse trabalho de adaptação. Aí é que está um dos grandes problemas, é a falta de continuidade que às vezes a gente tem dentro das organizações. E às vezes acabou o campeonato. Acabou o campeonato e manda os meninos embora. Aí, por exemplo, os coreanos já não estão mais aqui, já voltaram embora para a Coreia. Aí os caras só voltam ano que vem. Aí, por exemplo, quando chega ano que vem, os caras chegam no Brasil, tem uma semana já começa o campeonato. Então a gente não tem esse tempo para auxiliar numa mudança, vamos dizer assim, até mecânica do negócio, porque a gente não consegue corrigir o cara no momento da competição. Não tem como a gente fazer isso.
E você aproveitou que você falou dos coreanos, eu queria saber se algum de vocês já trabalhou com coreanos e se tem alguma diferença assim entre os atletas brasileiros e os coreanos e tal. Tem. Eu não trabalhei com coreano, trabalhei com chinês. Mano, alguém quer falar antes? Pode começar, Bruno. Depois Então, eu falo. assim, os orientais, eles, até por uma questão cultural, né, eles têm uma determinação, assim, absurda, né, os caras são extremamente dedicados, e a gente brinca, né, o clique do cara é diferenciado, né, porque O jeito que ele realmente, cai tá diferente. não, mas é mesmo, cara, é um negócio assustador, assim, o tanto Chance quanto o White Lotus são caras que, assim, eles tinham uma mecânica, e se olhava os caras jogar, falando, como é que você faz isso, filho? Você tá de brincadeira comigo. Mas o grande problema, pelo menos eu falo da minha experiência na NTZ, que foi uma coisa que o próprio grupo, né, e o staff não conseguiu se adaptar direito a todos os estrangeiros que vieram, que foi a comunicação. O problema nunca foi a mecânica, né? A mecânica era uma coisa que encaixava muito bem, né? Mas a comunicação, e o time da NTZ ele é extremamente dependente da comunicação, não encaixava. Então todos os estrangeiros que vieram, foi muito difícil. O Chance ainda era mais complicado ainda quando ele veio para cá, porque ele não falava nem inglês. Então os caras estavam querendo tentar ensinar para ele falar português. O cara não falava nada de português, falava menos de inglês, e só se comunicava com o intérprete dele lá, o tradutor dele, né? Então, assim, era muito difícil, cara, era muito complicado. Mas tudo que você orientava, pelo menos da minha experiência, tudo que eu orientava o Chance a fazer de mecânica, de alongamento, de movimento, de rotina, assim, eu passava para ele num dia, no dia seguinte eu já percebia que o cara tava fazendo. Sim. Então, assim, era um negócio assustador. Então, se a gente tivesse... ele falava uma coisa que eu achava um barato, né? Ele falava assim... O que você acha dos atletas brasileiros, né? Eu falei, pô, a gente, assim como em outras modalidades, no LoL a gente tem muita criatividade, né? A gente tem muita disposição de tentar fazer coisa diferente. Aí ele falava assim pra mim, falava, os brasileiros realmente têm muita criatividade, mas se eles aprenderem a jogar com boneco, eles não vão precisar de criatividade. Nossa. Aí farpou. Tipo assim, toma essa porrada, né? Deu uma voadora no crânio, né? Mas é engraçado porque ele falava, né? Quanto mais você joga com o mesmo personagem, quanto mais você adquire experiência com aquele personagem indeterminado, ele falava, você não precisa ter criatividade. Você sabe o que o cara faz, se você executar, você vai matar. Você vai conseguir estar na frente. Então você vê que o cara ele tinha uma mentalidade, acredito eu, que seja de praticamente quase todos os orientais, chineses e coreanos que vêm para cá, eles têm mais ou menos a mesma pegada. Fala aí, Vitão. Então, eu cheguei a trabalhar em 2019 lá no Flamengo, então cheguei a pegar o Shrimp, o Flanalista e o Lucy. Nossa, rapidão, o Flanalista é gente boa, velho. Nossa, demais, cara. Você não tá ligado, velho. Ele é muito gente boa, cara. Isso aqui é bom, cara. Gente boa. Pelo menos comigo, assim, ele sempre me tratou bem. Os três. E no CNB, foi quando o CNB trouxe o Mental. Então, também tive a oportunidade de trabalhar com o Mental. E eu falo das palavras do Brunão, as minhas. Os caras são... try hard, assim, viu, cara? Não sei, mas... Não, assim, o que a gente é no futebol, os caras da Coreia no LoL, cara. Eles comem o jogo o dia inteiro, né, mano? Os caras são bem diferenciados mesmo, cara. Sim. E por eu tive a oportunidade de trabalhar com o Flanalista, né? Lucy, né? Com o Lucy. Que cara, honra, o Lucy hein, mano? É um menino fantástico, cara. O Lucy é um moleque surreal, assim. Ele é surreal dentro do jogo e fora do jogo, assim. É um menino, porque assim, o que eu vejo até da cultura asiática é que eles são muito fechados mesmo. E depois você vai entendendo até que eles pedirem ajuda, tanto para uma parte física, vamos pensar na físio,
E pior ainda para a parte psicológica, para eles é como se fosse um rebaixamento, entendeu? Então, assim, culturalmente, para eles é uma coisa meio degradante. Então, eles crescem com esse tipo de coisa, sabe? Então, a gente tem que, além de brigar, né, por tudo que a gente tem falado agora, mostrar para eles que não é bem assim, entendeu, cara? Que não tem problema ele ter dor, que é normal. Que não tem problema ele ter que procurar um serviço de saúde, cara, que é normal, né? Qualquer um de nós pode passar por isso. Então, primeiro a gente tem que quebrar esse paradigma deles. Essa acho que foi a maior dificuldade que eu tive. Tive a dificuldade com o UP também, no primeiro split, né? No primeiro e o começo do segundo split do CBLOL, porque ele também era um garoto que ele não falava nada de inglês. Ele começou a aprender a falar inglês aqui no Brasil. Então, a relação com ele era um pouquinho complicada, porque às vezes eu precisava de alguém para interpretar, né? Quem me ajudava muito era o flanalista. Grande. E o Stardust também me ajudou muito assim, para poder me comunicar com o UP, cara, porque não tinha como falar com ele a não ser em coreano, né? E, cara, é isso. O Lucy realmente é um menino que me impressionou muito, que ele aprendeu a dar valor para a fisioterapia. Ele é um cara que ele vai chegar no Brasil, a primeira coisa que ele vai questionar para os caras é: cadê o físio, cadê o psicólogo, cadê a equipe médica, entendeu? Então, assim, ele é um cara que hoje ele sabe a importância do trabalho. Isso fortalece bastante a nossa relação com o próprio staff, né? E o B-Boy é um cara surreal, velho. Eu não sei, até eu assisti, eu tive a oportunidade de ver ele fazer alguns treinos. O Israel dele é quente, hein? Não, que isso, o cara realmente ele é fora de série, cara. falando... E ele é um menino também, assim, muito, muito, muito gente boa. Da hora que vocês estão falando, tipo, de backstage, o que vocês têm aí de história de jogador, as histórias engraçadas aí? Ixi, mano, melhor não começar. Tem que abrir um pouco. A gente aqui, momento TV Fama. A caixa de Pandora. O Dark Fox tem várias histórias, ele vai contar pra você. Então, fala aí, Floquinho é o cara mais indicado pra isso. Vai lá, Floquinho. Vai lá. Não, você já tomou o tempo aí, não. A gente vai contar sobre isso então, hein? Vai fechar as portas, cara. Putz, eu tenho uma, cara, só que eu não posso citar nomes. Não, putz, cara. Aí ficou foda. Ficou difícil agora. Vai deixar quieto. Não, teve... Que assim, é a inocência dos moleques, assim, sabe? Teve um stage que tinha um jogador, ele não era nem do time que eu trabalhava. E lá na Riot tem Wi-Fi, né? E ele tava precisando da senha do Wi-Fi. E tem um cara lá que ele vai orientando, assim. E ele pediu a senha do Wi-Fi pro cara. E eu tava lá tomando café. Daí o cara falou assim, ele falou: qual é a senha do Wi-Fi? Daí o cara falou assim: tá na parede. Porque lá tem o... Então, ele chegou, ele falou: cara, eu não tô conseguindo, tá dando erro. Será que é tudo maiúsculo? É só você digitar o que tá na... Ele falou: como assim? O cara tava digitando, tá na parede, velho. Aí é foda, mano. Por isso que o Brasil não vai pro Mundial, mano. Os caras não sabem ver a parede, mano. Mano, ele tava digitando. Ô, mano. O cara levou a sério, ele levou ao pé da letra. Esse dia, velho, sério, eu não aguentei. Sabe quando o café sai pelo nariz, velho? Eu não consigo segurar, velho. Teve uma outra também que... Isso daí foi num dos times que eu trabalhei, que teve um jogador que ele tava com dor no ouvido. E ele chegou e falou assim pra mim: cara, eu sei que na sua área, eu tô com o ouvido inflamado, tô com o ouvido doendo pra caramba, e tá me atrapalhando na hora do treino, porque eu tenho que colocar headset. Eu falei: caramba, deixa eu dar uma olhada.
E tava inflamado pra caramba. Falei, cara, você tem que ir num médico aí, e pra ele te passar alguma coisa, velho. Porque senão vai piorar, né? Daí ele chegou, passou. Daí ele falou, Vitão, o cara me passou o remédio. Eu falei, agora, pô, vai e toma, daqui uns 3 dias você deve estar bom, né? Daí eu cheguei. Daí ele falou, cara, tá piorando minha dor. Eu falei, não é possível. Não é possível que você tá piorando sua dor. Como assim, velho? Ele falou assim, né? Porque. Tá colocando um comprimido no ouvido, velho? Não. Ele chegou, velho. Ele falou assim, pô, o médico me passou um negócio, velho. Só que é mó ruim o gosto. Eu falei, como assim? Não! Em vez dele pingar no ouvido, velho, ele tava tomando. Meu Deus. Eu falei assim, não acredito. Ele falou, pior que o gosto é mó ruim. Eu falei, como assim, velho? Você tá tomando? Ele, tá escrito 5 gotas a cada 8 horas. Eu falei, não, cara, é pra pingar no ouvido, velho. Caralho, velho. Daí eu não posso citar nome, mas assim, o que dá pra contar são essas duas, o resto não dá pra contar. Muita coisa que não dá pra contar, não. Vocês percam o emprego também, né, velho? Não, tem que vir depois aí, mais vezes aí, depois quando vocês tiverem mais já desenvolvido aí as teses, o negócio já tiver avançado, vocês vão ter que voltar aí pra... Demorou. Maior prazer, pô. Tem uma historinha legal que o Gui tava comentando que o atleta dele lá quebrou a perna, ele foi chamado e tal. Teve um atleta da NTZ, também não vou citar nomes, tá? Mas teve um atleta da NTZ, o cara foi numa baladinha, porque você tá ligado que esses caras tá ligado que esses caras quando vão pra balada é só Maria Elo, né? Os caras, 15 mulheres do lado, né? Enfim. Aê, Vitão. E aí... né, pouquinho, ó. Vou dar de bloco. O cara foi na balada, meu, foi o time inteiro, né? E aí o cara começou a beber pra caralho. Aí o cara, de repente, caiu, foi sair do Uber, pisou num buraco, ele tropeçou. Mano, lesionou 2 ligamentos do tornozelo. Espero que o filho da puta veio pra mim depois, virou pra mim e falou assim, mano, os moleques estão falando pra mim que eu caí, eu não lembro nem de ter caído, mano, só sei que eu caí com uma dor no pé do caramba. Eu falei, o que você fez, velho? Aí um deles veio pra mim e contou, mano, o cara fez isso, caiu, não sei o que, mano, eu fiquei 3 semanas tratando a porra do tornozelo. Não, daí tem que contar uma do Vitão, né? Vamos lá, velho. Não pode, não tem essas historinhas assim, só tem não pode. Você não pode? Como assim o Neymar do Císio não tem historinha? Não, Neymar sim. Isso não pode abrir assim. Tem que deixar quieto. O menino aí por debaixo dos panos, escondido. O menino Ney da Físio, o cara é bravo, velho. O cara vira e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai marcar um jogo pras 9 da noite. Ah, beleza. Dá 15 pras 9, o cara fala assim, olha, então, eu vou ter que fazer uns bagulho aqui, eu vou voltar à meia-noite. Dá pra marcar depois? E mano? A história do pente, velho? Tem uma que é tranquila, que é boa. Que tava todo mundo já preparado para iniciar o jogo, selecionando o campeão, cara. Puta, pessoal, preciso sair que eu vou no shopping. Eu falei, amigo, pandemia, velho. Do nada. Pandemia, o que você vai fazer no shopping? Não, que eu tenho um bagulho lá para comprar, um presente. Isso depois do áudio, né? Cara, historinha mal contada do caramba. O cara vai comprar presente no shopping e o coronavírus tá lá. Não, beleza, vai lá. Ainda tem um áudio depois, que aí fez ele ir comprar esse presente.
Não, vou lá comprar um presente. Eu falei, beleza, tá bom. Rapidão, uma dessas aí que vocês estavam, tipo assim, antes de começar o jogo e tal, alguém, tipo, precisou parar pra ir cagar no meio do game, assim, e já Mano, você tirou as palavras da minha boca, velho. Não tem que O sair, né? pior, não, calma. O pior é que ele já me perguntou isso umas 15 vezes. Ô, será? E se der vontade dos caras cagar no meio do game? Barra pausa, pai. Não é agora, não é de agora essa Cara, pergunta. são Vem de cagados, muito tá ligado? Mano. isso, Tem eles aí. Pra ter ideia, tem um cara da NTZ, tem um atleta da NTZ, eu não vou falar o nome do cara porque é muita sacanagem. Mas assim, eu tô lá há 2 anos. Faz 2 anos que o moleque a gente apelidou ele de pomba, velho. Porque ele tem, assim, falta 5 minutos pra entrar na porra do stage, o moleque sai correndo pra cagar, velho. O cara que toma conta lá, que é o cara que gerencia a entrada e a saída dos times e tal, ele já pegou o esquema tão bem do cara que ele vira assim e fala, ó, ele abre a porta no stage e fala assim, ó, da sala do stage e fala assim, quem precisar ir no banheiro, falta 5 minutos, tá? Mano, moleque, obrigado, viu? Valeu. Já assumiu Já vai, ele, velho. Já assumiu ele, vai vai. cagar antes pra não cagar no jogo, né? Nossa, Então- mas não dá certo, viu? Aí é foda. Mas dia que tem uma não dá história certo. boa também, que o Floquinho pode contar pra gente, do Madeiro. Ah, é. Essa história é boa, essa não tem problema, essa ele pode contar pra Essa é gente. triste. Essa é triste. Não, o cara saiu distribuindo madeiro pra line-up inteira da Fúria, Não, velho. foi assim, foi assim. O cara tá ganhando, tipo, uns 20k, velho. É Não, o acho famoso que não. HB20, né? Tá ganhando HB20 por mês. Você é louco. Não, é assim, tipo, às vezes, sexta-feira, a gente combina com os moleques, vamos comer, tipo, besteira, pizza, essas coisas. Daí teve uma sexta que eu não fui, eu fiquei em casa. Daí eu falei, mano, tô morrendo de fome, vou comer alguma coisa. De vez eu colocar no endereço da minha casa, eu coloquei no endereço da GH. Nossa. Aí aparece o jogador, Vitão, tem um pedido aqui seu, você acha que você pediu errado. Eu falei, nossa, que merda. Aí eu tive que ir lá na GH. O cara foi na GH, velho. Os caras foi bonzinho ainda, tio. Se fosse eu, tinha comido, mano. Te mandado foto aí, valeu, Vitão. Ó. Só agradece. Sangue bom, valeu. Vitão Rango. Você tem que Pensando contar, na gente, né, mano? tem que contar a história também das comidas japonesas que você manda também, delivery aí. Acho que não. Aonde que eu mando de japonês? O cara conquista as girls só no iFood, né, velho? Da hora. Mano, agora eu queria saber de vocês, mano, voltando mais pro papo mais sério, assim, se a iniciativa de contratar, de ir atrás dos físios é mais do time ou da própria desenvolvedora, e se também agora com essa questão das franquias, os times passaram por uma certa seletiva, né, tendo que mostrar os números e como que vai desenvolver o time e tudo mais, se nesses requisitos, por exemplo, da Riot, tem algum requisito em questão de essa staff de psicólogo, de físio e tudo mais. Assim, a gente não sabe o regulamento da franquia, se precisa colocar, mas Precisa, Vitão. precisa? Precisa. Eu tive contato com um deles, Ah, com algumas dos pré-requisitos e era pré-requisito determinante ter pelo menos um projeto, não que você tivesse não, sim, mas mas- em relação a ter físio obrigatório, assim, eu não. Acho que não. não era obrigatório dentro do projeto, mas eles precisavam pelo menos apresentar Sim, uma sim. estimativa de em quanto tempo teria uma equipe para cuidar da área da saúde. Tinha isso no projeto, tá? De todas as que entraram. E Sim, tinha mesmo. a primeira pergunta que você fez, pelo menos até 2020, eu consigo falar que a iniciativa era assim, 90% nossa, 10% das organizações. E as organizações só abriam efetivamente as portas quando tinha algum incêndio. Tem um atleta que tá cagado, precisa chamar um físio. Sim. Tá? Normalmente é isso. Ô, Fê, Ah, tá.
Eu queria saber como é que. E vocês falaram que o cenário é novo, né? E tal, assim, e como é que tá a contratação de novos filhos? Vocês pensam em fazer um grupo, abrir alguma coisa nesse sentido? Vocês acham que se alguém na área estiver interessado para procurar esse emprego, como é que tá? Então, como eu falei no começo do podcast, o ano que vem tem tudo para os times começarem a procurar mais os físios, né? Então, hoje tem muito time de Free Fire, tem muito time de Rainbow Six, tem os times de CS, as franquias do LoL, então vai abrir bastante possibilidade para os físios entrarem. Só que, como que eu posso estar falando? Tem time que vai dar um apoio enorme em relação à fisioterapia, então, graças a Deus, os times que eu passei recentemente, todos deram muito apoio, então a Liquid, a Falcol, o PRG, o Loud, eles ouvem muito me ouviram muito, então eles sempre estavam preocupados não só com jogadores, mas também em relação à físio. Então, assim, eu acho que as outras orgs têm que começar a seguir esse modelo também, de estar implementando a fisioterapia na staff, que não, como o Gustavo, ele fala muito, né? Não é só para apagar incêndio, mas para fazer um trabalho bem feito, né? E não chegar final de temporada, falar pro fisio, ó, volta só o ano que vem. Não, você tem que dar continuidade, porque faz parte do desenvolvimento cognitivo, motor, dar essa continuidade para os atletas. Até porque que eu duvido que os atletas fiquem parados, tipo, por exemplo, beleza, eles não estão jogando, mas eu duvido que ele não tá lá fazendo stream, que ele não tá lá fazendo solo kill, entendeu? Então, assim, o trabalho continua, né? Até jogando outras coisas também, né? Sim. Exatamente. E eu acho assim, acho que a grande maioria de nós aqui é meio megalomaníaco, né? A gente quer ter uma clínica de 20 fisioterapeutas focada só no esporte eletrônico. Mas vai ter. O grande problema é que, assim, nenhum de nós vive só disso, né? Então, na nossa área e no esporte eletrônico ainda é uma realidade da gente não conseguir trabalhar única e exclusivamente com isso. Então, infelizmente, nesse momento, a sensação que eu tenho, por mais assim, a gente atenda influencers, que a gente atenda casters, que assim, todos nós aqui temos um currículo de paciente grande, né, de caras que têm nome, renome, enfim, mas abrir, na minha visão, tá, abrir uma clínica exclusiva para isso agora, eu ainda acho que talvez seja dar um tiro no pé, porque se nem as organizações estão levando, nem todas as organizações estão levando em consideração a importância da físio em esporte eletrônico, é muito difícil de você conseguir abrir um centro de atendimento exclusivo e tentar atrair os times para fazer algum tipo de parceria ou chamar algum influencer para tratar. Querendo ou não, infelizmente, como negócio, como business, ainda a gente ainda não tem uma projeção interessante para esse nicho, né? Eu acho que é importante projetar isso para um futuro próximo, a médio e longo prazo, mas nesse exato momento eu acho que é bem difícil trabalhar com isso de forma exclusiva sem estar dentro de uma org, né? Então, mas isso é a minha visão particular. Isso é o que eu tenho de visão da área ainda, né? O que eu acho que é bem importante, assim, pensando até como dica para muitas pessoas que vêm procurar a gente, né? Que a gente recebe muito contato de estudante, galera que está saindo da graduação agora e tal, enfim. Eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa profissionalizar cada vez mais, e isso não só pensando na fisioterapia como um todo, mas até no cenário de uma forma geral, né? As coisas estão crescendo e estão se tornando cada vez mais profissionais. Vamos pensar, por exemplo, até no nível de transmissão dos casters, né? Então, assim, o quanto que melhorou, né, de 5 anos para cá,
Olha 5 anos para trás e olha hoje como é que tá, entendeu? Então, assim, com o físio tem que ser a mesma coisa, né? As pessoas, elas têm que, primeiramente, se especializar, né? Se especializar cada vez mais, estudar um pouco mais o processo do esporte eletrônico, não só do esporte eletrônico, mas acredito que o esporte de uma forma geral, entender todos esses processos, pensar em cursos que nada mais é o que a gente acaba usando no dia a dia, né? Então, por exemplo, a acupuntura, que até o Bruno, eu, por exemplo, eu não tenho acupuntura, mas eu tenho dry needling, que é um agulhamento seco. É diferente, entendeu? Mas acaba usando agulha. Por exemplo, são técnicas dentro da área da fisioterapia que são importantes, assim, que a galera vamos dizer assim que vamos dar essa dica para a galera começar a se especializar mais, que é o que a gente acaba usando. Muita terapia manual, tem N técnicas de terapia manual, então recomendo mesmo que a galera faça alguma coisa voltada para isso, faça alguma coisa voltada para uma ortopedia, para alguma coisa, uma ortopedia esportiva, para alguma coisa voltada para o esporte de uma forma geral, e que dessa forma acaba engrandecendo um pouco mais e trazendo um pouquinho mais de profissionalismo para o negócio mesmo. E só fazendo uma observação, muita gente que mora em outras cidades, então, muita gente da região do, por exemplo, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, mandam mensagens pra gente falando, pô, será que pra gente estar em um time de esportes profissional, vou ter que me mudar para São Paulo? E essa pergunta acho que sempre mexe, porque a gente sabe que Vai. o cara... então, vai ter, porque a maioria dos campeonatos acontecem em São Paulo, Tudo mas aqui, né? tem as exceções, por exemplo, a Rensga é um time de LoL, tem outras modalidades como o CS, que eles têm a sede deles em Goiânia. A Van, só que a Van, ela vai estar vindo para São Paulo. Tá vindo para São Paulo, então o que eu A posso... Redemption também, né? Era de Porto Alegre, falaram mas teve que- que se instalar aqui. Falaram que a Van podia ter sido um dos pontos dela ter ficado fora da franquia, foi que ela ainda não estava aqui em São Paulo, né? Acho que não, cara. Não. Acho que... Porque o projeto deles era muito grande. Vocês chegaram a ver O o Game vídeos? Office, né? Nossa, Nossa, pra mim, eu animal. acho que ia ser o maior da América Latina. Sim, sim. Vai ser o maior, porque... Surpreendeu bastante eles não terem entrado. Então, só terminando de concluir o raciocínio. Então, por exemplo, tem a Tamires, que é do Rio, né? Que ela fez workshop. Ela até tava querendo se mudar para São Paulo, mas a gente falava, não, vamos esperar, porque a fisioterapia também precisa estabilizar, né? Então, para você fazer uma mudança brusca, né, de uma cidade para você vir morar para São Paulo, então tem o Davidson também, que é um cara também que é da Paraíba, é um cara muito esforçado, que eu também torço muito por ele, e também a Bia, que é a primeira fisioterapeuta mulher nos esportes. Hoje ela tá na Black Dragons, então era para ela estar no podcast, mas ela não conseguiu. Mas enfim. Eu acho Aliás, aberto a Bia aí pra mostra quando no ela R6, quiser. hein? Nossa, é verdade, velho. A mina é. Ela carrega nós, velho. Se matar um R6 contra vocês, vocês não vão ter sorte. Valorant, você não viu ela jogando ainda, não. Valorant também ela é impressionante. É osso. Então, assim. Uma alternativa que eu sempre falo pro pessoal que é de fora de São Paulo, começar a procurar algumas times universitários que existem, as ligas universitárias, né, de esporte eletrônico, para pelo menos ter o contato, né, com atletas semiprofissionais, vamos dizer assim. Então, acho que essa é uma das alternativas para o pessoal que é físico, que quer não tem condição ainda de vir morar sozinho em São Paulo, mas quer estar trabalhando
tendo contato com esportes, é uma alternativa estar procurando essas universidades que têm os times. É porque realmente, se a gente for parar para pensar, né, cara, é muito complicado. A gente que está dentro do cenário hoje, a gente percebe, né? Por exemplo, a gente chegar a indicar para alguém, né, que mora em outro estado e falar para o cara, não, vem para São Paulo que você vai conseguir um trampo legal e você vai conseguir se estabilizar, cara. Hoje é difícil, entendeu? A gente não tem como prometer para a pessoa que ela vai se instalar numa organização e que essa vai ser a principal fonte de renda dela. Foi como o Bruno falou. Hoje, para business, pensando em business na físio, ainda não é a melhor alternativa, né, cara? Porque é um pouco complicado, ainda mais para quem mora fora de São Paulo, né? Realmente a pessoa mudar totalmente o padrão de vida dela, para ela realmente trocar tudo, né? E vir para cá para investir nisso, eu ainda acho que é um pouco cedo, né? Um pouco cedo para tomar essa decisão. Mas assim, eu espero que realmente daqui para frente isso possa se tornar possível. Então, para as pessoas realmente a gente conseguir trazer pessoas de fora de São Paulo, né? Eu posso falar que eu consigo viver exclusivamente de esportes, mas também é porque eu trabalho para 4 times. Então. Mas é um caso específico, né? Porque assim, é que você está engajado com mais de um time. Né? Mas, exato, exemplo, exatamente. A gente chegar e falar para uma pessoa de fora, pô, vem para cá que você vai trabalhar em uma organização, e ela realmente ela ter aquilo como trabalho principal apenas uma organização, cara, infelizmente isso a gente não consegue hoje. Não dá. E só o Flox aí, né? Flox é porque o cara tá pagando madeiro pra geral, né? O Flox é o único aí, pô. Acho que uma última perguntinha aí que eu acho que é legal a gente só dar uma luz aí no fim do túnel pra galera. Eu vi, acho que há um tempo atrás, eu não sei quem foi, se eu não me engano foi o Vitor, o Kenji, que acho que você postou um vídeo, se eu não me engano, acho que foi com o Envy ou com o Redbert fazendo Powerball, e eu queria perguntar... não, foi o Yamp. Isso, foi com o Yamp? Yamp. E eu acho que eu queria, mas para deixar claro aí para o pessoal de casa, alguns outros exercícios simples que o pessoal pode fazer para evitar algumas possíveis lesões ou alguns cuidados que é legal a galera ter. Então, porque em relação ao Powerball, o pessoal acha que é pegar e ficar girando loucamente o punho. Não, Powerball ela é boa justamente porque ela trabalha a isometria. Então, quanto mais você deixar o seu punho estabilizado e manter o giro dentro, vai ser melhor para o seu braço, né? E não chegar e começar a ficar girando o seu punho. Isso daí vai machucar, em vez de te ajudar. Então, tem certos exercícios, acho que todos os exercícios, se você fizer de uma forma errada, você vai estar lesionando mais o seu tendão, você vai estar sobrecarregando a musculatura indevida, né? Você não vai estar dando uma atenção maior para a musculatura que você tem que fortalecer. Então, assim, tem algumas ressalvas em relação a isso, que nem o pessoal fala, para fortalecer antebraço, pegar o pezinho e ficar levantando. Não, tem técnica, né? Se você pega e a sua mão não está alinhada com, por exemplo, seu antebraço, o pouquinho que ela está com um pouco de desvio. Nivelada. E você fizer errado, já está comprometendo a sua reabilitação. Então, assim, tem certas coisas que a gente tem que ser bem disciplinado, assim, sabe? E não fazer de qualquer jeito. Sim. Legal. Porque senão tem exatamente o efeito contrário, né? Sim. O intuito é melhorar tudo mais, aí faz esse exercício de uma maneira errada ou com uma carga errada. Isso, exato. Tem um efeito contrário. Você acaba sobrecarregando, piorando essa lesão que já está instalada. E aí você vai perder desempenho e todas as outras coisas afins, né? Pode até fazer uma lesão que fazer físio, fazer academia. Você pegar carga pesada e ir lá. Quanto mais
pesada a carga e mais você aguentar, não. E não, né? Para você poder promover uma rigidez do tendão, você precisa de carga baixa e movimento lento. Então, assim, você não tá querendo fazer aquela hipertrofia de fisiculturismo. De ventre muscular. Então, assim, você tem que estar trabalhando bem leve. Às vezes o jogador fala, pô, Vitor, mas tá muito leve esse peso. Pode aumentar. A gente tem que sempre estar conscientizando isso daqui. É um treino para reabilitar a sua estrutura e não para você ficar gigante, né? Então, assim, tem toda essa conscientização dos físios também. Legal. Eu queria fazer uma pergunta um pouco específica, né, muito direcionada, que seria para o Gustavo, porque durante a transmissão você citou que tá para sair um livro no qual você vai publicar um capítulo, se não me engano, tô certo? Isso. Se você quiser, até se você puder, não sei, se você quiser falar um pouco sobre quando que sai, enfim, a gente divulga aqui nas nossas mídias e tal, a gente apoia vocês, né? Se você quiser falar um pouco sobre aí, se você puder, fica à vontade, cara. Pô, legal, cara, obrigado aí. Imagina. Esse livro, na verdade, ele é um sistema como se fosse um sistema de aprendizado à distância, né? Bem voltado para a fisioterapia esportiva, né? Ele chama Profísio, né? E esse Profísio, ele está vinculado com a SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Então, acredito eu que a cada 2 meses eles lançam um livro, na verdade, né, com alguns capítulos dentro, né? Então, o último que eles lançaram, a última publicação, tem, acho que, se eu não me engano, 3 ou 4 capítulos, cada um de uma coisa específica voltada da fisioterapia esportiva. E aí a gente recebeu o convite para escrever sobre esporte eletrônico. A parte assim, do conteúdo já está pronta. A gente teve algumas dificuldades, principalmente em relação a algumas fotos que a gente precisa colocar, principalmente por conta de direitos autorais, é uma coisa um pouco mais complicada. A gente só esbarrou um pouco nisso. Então, a gente só está finalizando essa questão das fotos que vão ser utilizadas para a publicação, e aí logo eles já vão lançar. Eu não tenho certeza se eu não tenho uma data específica para quando que vai sair, e não é uma coisa que assim que a pessoa vai encontrar numa livraria comum, né? Na verdade, é um programa focado para estudantes de fisioterapia e para até fisioterapeutas formados que querem se atualizar na área esportiva. Eles entram lá no site da SECAD, que é a editora, e a SECAD ela não tem só da área da fisioterapia, eles têm o ProPsico, o ProMed. Então, por exemplo, dentro da promedicina lá, existe uma área só de ortopedia, existe lá os livros só de oftalmologia e etc. Então, da fisioterapia esportiva, aí que é o Profísio do esporte, que é fácil encontrar aí na internet, vocês acham aí pela SECAD, né? E aí, possivelmente, talvez aí na próxima publicação física mesmo, que a pessoa que assina isso daí, ela recebe em casa, né? Então, tem também até algumas, dentro do capítulo, né? Existem alguns questionamentos, algumas perguntas até para trabalhar a parte científica mesmo, né? Então, a gente discute caso clínico, a gente discute algumas coisas de que está dentro do conteúdo para pôr a galera para pensar um pouco. Então, tem até, dentro do próprio capítulo, tem a questão de como se fosse uma mini prova, sabe? Enfim. Então, é mais ou menos essa dinâmica que funciona aí o Profísio. Da hora, Gustavo. Bacana, quando lançar, se você quiser passar pra gente na data e tal, a gente divulga sem problema. Legal, cara. não. Assim que sair, eu aviso vocês. Bacana. Isso aí. Galera, vamos chegando aqui na reta final. Eu queria agradecer bastante a presença de vocês. Eu queria saber se vocês têm algum trabalho, algum projeto, alguma coisa assim que vocês queiram falar sobre, para quem tá ouvindo, para quem vai ouvir, poder ir atrás e acompanhar vocês. Se quiser divulgar suas mídias sociais também, fique à vontade, pessoal. Então, eu tenho um projeto que, como o Guilherme e o
Dart Flocks falaram, né? Do workshop. Então, nesse workshop, eu vou começar a fazer a segunda edição. Então, nesse workshop eu falo para os físicos que querem estar entrando nesse mercado de esportes, como que é a rotina de um time, a diferença de game house para office, quais são as lesões de modalidade, que técnicas que eu utilizo, os exercícios que eu tenho feito e como elaborar um projeto. Então, esse é um projeto que está me deixando muito feliz porque está abrindo portas para fisioterapeutas que querem estar entrando. Então, o maior exemplo hoje é o Victor Negrão, né, que ele está bem estabilizado na Fúria, e a Bia que está na Black Dragons. E daí o Guilherme conseguiu estar fazendo essa prestação de serviço também para outros times. O Wendel também, ele não está em um time, mas ele presta também serviço atendendo outros jogadores de esportes. Então, esse meu projeto assim tá bem legal. Recomendo. Façam, quem tiver interesse. Recomendo. Porque foi o que o Victor falou, o Kenji falou. A gente teve essa oportunidade de ingressar nessa área, né, nesse segmento dos esportes, muito por conta desse workshop. Posso falar por mim, não sei se o Floquinho acha também isso. Mas eu não tinha ideia. Cada um chama ele de um jeito, né, cara? O cara tem 20 apelidos, velho. Na verdade, o Floquinho, ele quis entrar nos esportes com outras intenções, né? Exatamente. Pra comprar madeira pros outros. Mas dando sequência, eu não tinha noção de como eu ia começar. Eu não tinha noção nem como entrar em contato com esses times para poder enviar um projeto, fazer alguma coisa relacionada a isso. Por onde começar? Esse workshop, até que o Kenji mencionou, me deu um norte até pro Victor, rendeu esse trabalho na Fúria, né? Então, menos o Brunão, que me passou no TCC, daí eu falei, já que você passou no TCC... É isso aí, galera. Mano, eu queria agradecer demais, mano, a presença de vocês, mano. Vocês têm ainda alguma coisa pra falar? Pode falar, mano. O espaço é de vocês. Não, acho que é legal, assim, a gente divulgar um pouquinho nosso trabalho, né? Eu costumo trabalhar bastante com Instagram, com Twitter. Eu tento publicar bastante do trabalho que eu faço na NTZ, com atletas, enfim. Quem quiser me seguir lá, eu tô _BrunoFisio1, tanto no Twitter quanto no Insta. E, cara, acho que o melhor jeito da gente crescer é a gente se unir. Em outras áreas da Físio eu falo, porque eu já trabalhei em uma porrada de área, acho que todo mundo aqui tem mais ou menos a mesma noção que eu. Nossa área é muito desunida, né? A gente se afasta muito, critica muito o trabalho do outro, e a gente às vezes não abre portas para novas pessoas, não agrega conhecimento, não agrega estrutura, e fica cada um isolado, meio ilhado onde trabalha, né? Que eu acho que isso mesmo. O bacana é que a gente está tentando montar, a ideologia que a gente está tentando montar aqui na Físio, voltada para o esporte eletrônico, acho que é essa, é agregar, é somar. É evidente, cada um vai ter uma perspectiva, pode entrar em atrito, em conflito, é normal isso, acho que faz parte. Mas que a gente está tentando trabalhar para trazer um bem maior, para fazer um bem maior para todo esse nicho, acho que é nítido em todos nós, né? Tanto os que estão aqui quanto os que não conseguiram vir hoje. Mas acho que fica de exemplo essa ideologia, que assim, não é uma coisa minha, é uma coisa acho que de todo mundo, de cada um que está aqui discutindo e conversando sobre, né? Então acho que a gente tem que se unir, e quem quiser somar, quem quiser agregar, quem quiser entrar para essa área,
A gente não promete que vai dar. A gente não vai dar emprego para ninguém, mas a gente vai dar estrutura e vai tentar dar conhecimento para que vocês consigam caminhar com as próprias pernas. Só cuidado com a intimidade, tio. Olha onde parou. O cara que era. Ó, cara. Eu sou o Neymar dos filhos. Não, nem dos filhos. Eu sou o Neymar. Fala aí, ô Floquinho, divulga suas redes sociais. No último podcast o cara divulgou o Tinder dele, velho. O cara causou, velho. Eu falei, mano. Eu não acredito, velho, que você tá fazendo isso, cara. Você que tá causando, Vitão. E o podcast era Agora já deu match pra caramba pro cara. Inocente aqui, vocês pretendem. Não, e ainda hoje ele meteu o louco, velho, pra cima do Guilherme aí, velho. Não, pra gente. Falei, 9h30. Ali, pô, não vai rolar. Falei, como não vai rolar, velho? Segunda-feira, todas as modalidades estão de folga. O cara já meteu. Ele tinha que comprar um presente no shopping, velho. Não, Brunão, não foi, Brunão? O que ele falou? Foi, que foi. Não, acho que eu não vou conseguir chegar. A gente falou, pô, mas como que você não vai conseguir? Acho que ele falou, porra, eu vou dar mancada com os caras, né? Não, eu não vou conseguir porque eu vou chegar uns 5 minutos atrasado. Eu falei, mano, então você consegue, né, caraca? Pelo amor de Deus, né? 5 mínimo é 2 horas, né, velho? Impressionante. Acho que ele... Deixa pra lá. Da hora. Eu vou ficar quieto pra não dar brecha pra vocês zoarem, porque vou deixar quieto. Mas o Vitão, a gente brinca com ele, mas cara é bravo, cara comprometido, gente boa demais, também ajuda muito a gente também em relação a conteúdo, o que ele vê de diferente, ele tem passado, então cara também que agrega muito no cenário de esportes. Da hora, mano. Eu senti que ainda tem muito assunto ainda pra gente falar. Até fica aí o convite pra depois vocês virem a gente conversar mais. Se quiser trazer a Bruna, não é que vocês falaram? A Bia, isso, pra gente conversar e tal. Fica as portas abertas. Agradeço a presença de vocês. A gente tá começando esse projeto tem uns 2, 3 meses mais ou menos. E ver que um pessoal com um nome grande que vocês têm conseguiu já ajudar a gente. Muito, muito obrigado, valeu mesmo. É o seu nome com conhecimento também, né, velho? Os caras são bravos, velho. Sim, ficou muita coisa aí. Queria agradecer a todos que escutaram, esse episódio vai subir depois pro Spotify e pro YouTube. E aí eu deixo depois as redes sociais deles pra vocês quiserem acompanhar o trabalho deles, é muito foda. E é isso, galera. Valeu. Muito obrigado. Que isso, valeu aí. Valeu. Foi nossa.